Olá! Então, na aula de matemática de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios do livro sobre o estudo de sinal da função do primeiro e do segundo grau. Nesse vídeo, eu vou fazer uma preparação para os próximos vídeos, que são basicamente resolução de exercícios. Para isso, eu vou fazer somente um exercício de cada tipo, para que você possa tentar fazer por conta e a seguir a gente vamos conferir juntos todos os itens, ok? Então, nesse vídeo eu vou fazer somente um exercício de cada tipo. O primeiro exercício é esse exercício número 199 do item A. Ele pede o estudo do sinal desta função, cujo gráfico está representado nessa figura. Muito bem, então se você assistiu a minha aula passada, você vai lembrar que uma função ela pode ter raízes, ou seja, as raízes ou os zeros da função, elas são os pontos em que ela corta o eixo x, e quando a função ela estiver acima do eixo x, ela admite valores positivos, ok? Então a função ela é positiva. E quando ela estiver abaixo do eixo x, ela vai ter valores negativos. Então, vamos lá. Então vamos tentar fazer este primeiro exercício. Temos aqui o primeiro exercício. Perceba que esta função ela tem 4 raízes, ok? Então são elas menos 5, menos 3, 2 e 6. E agora a gente vai pintar as regiões em que a função assume valores positivos e negativos, ok? Então vamos lá. Em azul eu vou pintar as regiões em que eles são negativos. Então, entre menos 5 e menos 3, a função assume valores negativos. Então, menos, menos. E entre 2 e 6, também valores negativos, ok? Assim como eu apresentei na aula passada. E agora, para valores positivos, eu vou pintar em vermelho. Antes disso, eu vou escrever aqui f menor que 0. F menor que 0 para valores negativos. Muito bem, então F menor que 0 é entre menos 5 e menos 3 e entre menos 2 e 6. Agora, valores positivos. Atrás do menos 5, então nós temos valores positivos. Do menos 3 até o 2, toda essa região aqui assume valores positivos. E do 6 para frente, valores positivos, ok? A gente pode escrever que nessas regiões a f é maior que 0. Então, f maior que 0 aqui, f maior que 0 aqui e f maior que 0 aqui. Muito bem. Então, o exercício está basicamente resolvido, porém a gente vai ter que saber como escrever isso, né? Como a gente escreve essa resolução. Então, vamos escrever da seguinte maneira. Vamos lá, então vamos para a primeira parte, que é positiva. Então, f de x é maior que 0 para 2 pontos. O x menor que menos 5, certo? Então, o x menor que menos 5. O x entre menos 3 e 2. Vamos aumentar aqui. Então, menos 3 menor que x menor que 2. E x maior do que 6. Muito bem. Então, essa seria a resposta para f de x positivo. E agora vamos fazer a mesma coisa para f negativa. Então, a f de x
é menor que 0 para o x entre menos 5 e 3, certo? Então, menos 5 menor que x menor que menos 3. E entre 2 e 6. Então, 2 menor que x menor do que 6. Tudo bem? E aí, por último, a gente pode escrever as raízes ou os zeros da função. Então, podemos escrever que f de x é igual a 0 para x é igual a menos 5, x é igual a menos 3, x é igual a 2 e x é igual a 6, ok? Essas são as raízes da função. Muito bem, então assim que a gente vai resolver aí os exercícios, tá? Então, eu vou simplificadamente aí então ajudar você a pintar as regiões necessárias aí. Regiões em que a função é positiva ou negativa, tá? Muito bem, então esse seria o primeiro exercício desse modelo. Vamos fazer uma do primeiro grau. Então, um exercício aí do primeiro grau, vamos fazer esse 200a. Y é igual a 2x mais 3. Ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é montar o gráfico, só que o gráfico vamos precisar somente do eixo x. Ok? Então, somente do eixo x. O eixo x é o suficiente aí. Então, y é igual a 2x mais 3. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar obter é o zero da função. Então, o zero da função que a gente vai fazer, a gente vai igualar a zero essa função. Então, 2x mais 3 é igual a 0. Então, 2x é igual a menos 3. X é igual a menos 3 sobre 2. Ok? E ela é uma função crescente, porque o a é positivo. Então, se o a é positivo, ela é uma função crescente. Então, desenhando essa função, temos aqui uma reta crescente. Assim, certo? Bom, antes de continuar, perceba que este ponto, se você assistiu a minha aula passada, é o ponto que vale menos b sobre a. Então, se você quiser de uma maneira mais rápida aí, descobrir o zero dessa função, é só colocar nessa relação, menos b sobre a. O b, no caso, vale 3 e o a vale 2. Então, menos b sobre a é menos 3 sobre 2, que é o valor da raiz, o valor do zero dessa função. Tudo bem? Bom, e agora, por último, vamos pintar as regiões. Então, em azul, a região negativa. Então, para trás do menos 3 sobre 2, como você lembra, é uma função crescente. Então, na parte de trás, a f vai ser menor que 0. E a frente, ela vai ser positiva. Ok? Então, f maior que 0. Bom, então como a gente vai escrever? A gente vai escrever da mesma maneira que a gente fez no item anterior. Então, rapidamente aqui, a f é maior que 0 para x maior do que menos 3 sobre 2. E, por último, a f é menor que 0 para x menor que menos 3 sobre 2. Bom, vamos escrever também que a f é igual a 0 para x é igual a menos 3 sobre 2, certo? Muito bem, então, quando a função ela é crescente, a função ela é
negativa para valores menores do que a raiz x1 e positiva para valores maiores do que x1, certo? Muito bem, eu acho que é bem fácil, né? Então, você tem condição suficiente de fazer o exercício 200, aí todos os itens por completo. Ok? Então, bem tranquilo. E agora eu vou comentar, obviamente, sobre a função do segundo grau. Então, temos aí vários itens, tá? Para a função do segundo grau. Eu vou ensinar como se faz aí rapidamente o item 281A. Y é igual a x² menos 2x mais 3. Então, o que você vai fazer? Você vai, primeiramente, achar os zeros dessa função, claro. Então, x² menos 2x menos 3, você iguala a zero. Então, você vai fazer o Bhaskara, ok? Se você preferir por soma e produto, não tem problema. Então, faça por soma e produto ou por Bhaskara. Igual a zero, tá? E você vai obter as duas raízes, tudo bem? Então, como exercício aí, eu quero que você faça por Bhaskara aí normalmente, tá? Acha as duas raízes e logo a seguir vamos lá no Desmos. Lembra do Desmos? Então vamos montar aqui um gráfico dessa função para ver se as suas raízes estão corretas. Então, y é igual a x² menos 2x menos 3. E confira se as raízes valem, respectivamente, menos 1 e 3. Tá bom? Então, menos 1 e 3 são as raízes dessa função. E perceba aqui no Desmos que essa função aqui ela assume valores positivos para menor que menos 1, certo? Negativos entre menos 1 e 3 e positivos à frente do 3. Por quê? Porque é uma função do segundo grau, uma função quadrática, com concavidade voltada para cima. Então, boca para cima. Então, vamos fazer um esboço rápido aqui. Então, aqui está o eixo X, certo? Então, o eixo X. Bem, então é isso que você vai fazer no seu caderno, eixo X. Vamos desenhar a parábola com concavidade aí boca para cima, tá? Então temos ali a nossa parábola, boca para cima. As duas raízes estão aqui e elas valem, né, menos 1 e 3, certo? Menos 1 e 3. E por último, regras de sinal. Então, positivo para trás do menos 1. Então, a f é maior que 0. Negativo entre menos 1 e 3. Então, f menor que 0. E positivo para frente do 3. Ok? E agora, escreva essa solução. Vamos lá. A função f de x. Pode colocar f de x ou fx, ou só f também. Ela é maior que 0 para x menor que menos 1 e x maior que 3, certo? Bom, a f de x, ela é menor que 0 quando? Então, vou fazer em azul, né? Como eu estava fazendo em azul. Então, a f de x é menor que 0 quando x estiver entre menos 1 e 3. Então, para menos 1 menor que x, menor que 3. E por último, só para achar as raízes, f de x ela é igual a 0 para x é igual a menos 1 e x é igual a 3, ok? Muito bem, então tenho certeza que fazendo dessa maneira você consegue fazer todos os itens do exercício número 281 aí, bom? Bom, então esse foi o vídeo da aula de hoje. Espero que você tenha entendido como se faz o estudo de uma
função, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, ok? E vejo você nos próximos vídeos. Até lá!